Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do professor Wagner Pires. Aqui você aprende a dominar o manejo de pastagens nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Hoje nós vamos explorar técnicas simples que qualquer produtor, qualquer pecuarista pode implementar para aumentar a produtividade das pastagens, garantindo assim uma produção mais eficiente e sustentável. Mas antes disso, professor Wagner Pires, suas boas-vindas para o pessoal. Olá, Lília, é um prazer estar conversando com você e com você também, pecuarista amigo. Tá? Vamos para esse bate-papo, mais um, e eu espero que você aproveite bastante e continue mandando suas dúvidas e sugestões aí para a gente poder discutir as suas necessidades. Um lembretinho antes da gente continuar. Se você está por aqui, já deixa o seu joinha, o seu like, compartilha esse conteúdo. Se você não segue, comece a nos seguir a partir de agora, porque tem muito conteúdo já gravado do professor Wagner Pires. Bora lá, então. Professor, quais são os principais fatores que limitam a produtividade das pastagens? Os principais fatores, Lília. Primeira coisa é você, pecuarista. Você é que limita o seu negócio. Você tem que saber aonde você está e aonde você quer chegar. E toda essa prosa nossa, Lília, ela vai estar embasado nesses dois pontos. Onde estou e para onde eu vou? Aonde eu quero chegar? O que é isso, Lília? É fazer um levantamento, fazer um diagnóstico da propriedade e entender como é que está a propriedade, como é que está o meu negócio, quanto que ele está me entregando de din-din, de lucro. Será que você realmente está tendo lucro com o seu negócio? Será que essa lucratividade ela está acontecendo? Quanto você está gastando? Quanto está me sobrando? O que está ficando efetivamente no seu bolso? Será que você está capacitando a sua equipe, se capacitando e permitindo que a sua equipe se capacite? Olha quanta coisa, Lília, tem pra gente prosear hoje. Ei, e olha, posso falar? A sua entrada já foi um soco no estômago, porque eu perguntei quais fatores limitam e você logo de cara já, pecuarista é o principal limitador. É isso daí, gente. O sucesso, se você acha que você não tem sucesso, quem está impedindo, eu digo que é o seu próprio espelho. Então, isso é coisa do passado. Bora aqui então acompanhar o podcast do professor Wagner Pires para mudar esse cenário. Agora, professor, como é que pequenas mudanças no manejo, por exemplo, podem resultar em melhorias significativas na produção de forragem? Primeira coisa é papel e caneta. Então, pecuarista, pegar um bloquinho, pegar um bloquinho não, pega um caderno, vai na cidade, compra um caderno grosso e começa a anotar tudo que você está fazendo. Cria um diário, cria um plano de todo dia dedicar o que eu vou fazer hoje e quando chegar no final do dia, o que eu fiz daquilo que eu me propus. Por que eu não consegui fazer essa lista toda? Aí, de repente, você vai descobrir que você passou mais tempo no WhatsApp do que deveria. Você vai descobrir que você não tem dinheiro para fazer aquilo agora. Você vai descobrir que você não tem os controles básicos do seu negócio. Como, por exemplo, marcar a chuva. Como, por exemplo, pesar seu gado pelo menos a cada 2 meses, como, por exemplo, anotar tudo que você está gastando, como, por exemplo, anotar, fazer cotação de preço, planejar as coisas que você vai fazer no decorrer do ano e analisar mês a mês se você está fazendo o que se propôs ou não. Professor, por que é importante marcar a chuva? É a coisa mais importante e é mais fácil de se fazer. Se um pecuarista começar a notar as chuvas que deu na fazenda dele, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, quando passar um ano, ele vai ter um conteúdo ali para fazer uma reflexão
fantástico. Por quê, Lilian? Porque ele vai ver como é que foi o ano de chuva. E para você analisar isso e chegar a essa conclusão, você não pode ter um ano só. Você precisa ter vários anos nas suas mãos. Hoje em dia, Lilian, o pecuarista, se ele for um pouquinho caprichoso e fuçado, ele entra lá no Google, põe o nome da cidade dele, o nome da cidade maiorzinha que tem, mais próxima do município dele, e ele coloca índice pluviométrico da fazenda, da cidade tal, e põe o nome da cidade. Pois lá ele vai encontrar no Google, ele vai achar a média de 30 anos daquele município. Isso hoje, Lilian, a gente consegue encontrar da maioria das cidades brasileiras, a gente consegue ter. Então ele vai copiar esses índices e ele já vai ter um histórico, talvez não muito perto da fazenda dele, mas já é uma referência de 30 anos. E ele começa a construir o índice dele. E que isso vai ajudar, Lilian? Vai ajudar que existem coisas que você faz nas águas, tem coisas que você faz na seca, tem coisas que você tem que fazer antes que termine o período de chuva, tem coisas que você vai fazer no início da chuva. E aí, o que o pecuarista vai fazer? Vai começar a planejar as suas atividades. Professor, mas eu não tenho essas informações. Não, pois você, fazendo parte dos meus grupos, fazendo parte do Corrente da Pecuária, você fazendo parte do meu curso de pastagem, você vai ter esse conteúdo para você. E aí sim você vai poder fazer uma gestão de tudo que você tem que fazer ligado à pastagem na sua fazenda. E aí você vai planejar, tá terminando a época da chuva, eu tenho que começar agora a baixar a taxa de lotação da fazenda. De que forma? Vende o gado mais pesado, compra gado mais leve, prepara uma silagem, tem um monte de estratégias que você vai fazer. E aí você vai conseguir atravessar tranquilamente, sem sofrimento, sem falta de comida e sem gado emagrecendo. Outro item que você pontuou aqui no começo é pesar o gado. Com que frequência o pecuarista tem que pesar o gado? Eu recomendo que se pese o gado pelo menos 4 vezes ao ano, tá? 4 vezes ao ano você vai pesar o gado a cada 90 dias. Olha, você não precisa levar o gado todo da sua fazenda lá para pesar, tá? Mas você pode, 2 vezes já é obrigatório, que são as vacinas, período de vacina que você já tem. Então 2 já está garantida. Essas outras 2, você leva uma parte do gado e faz a pesagem. E você sabe o que vai acontecer? Você vai começar a descobrir tanta informação que você nunca mais vai parar de pesar o gado. Uma das informações que você vai ter é o seguinte: você pesou o gado há 3 meses atrás. Você leva hoje aquele gado que você pesou e pesa novamente. Aí você tem o peso de hoje e o peso de 90 dias atrás, tá? Quanto que o gado ganhou de 90 dias para cá, até hoje? O meu gado ganhou X quilos. Você vai dividir essa quantidade de quilos por 90 e você vai calcular o quê? O ganho médio diário, o GMD do seu gado. Na época das águas, o seu gado tem que entregar para você um GMD de no mínimo 800 gramas por dia. Na seca, ele pode te entregar 400 gramas, mas o que não pode é ele ficar no negativo e perder peso. Aí você tá com problema. Aí se você tiver com um GMD na seca muito baixo, 200 gramas, o que está acontecendo?
Ah, não tenho pasto, então preciso fazer pasto. Ah, não tenho mineralização, preciso fazer mineralização. Estou com muito gado. Você vai descobrir, você vai trocar uma ideia com um zootecnista, com um veterinário, com um agrônomo, e aí vai encontrar as possíveis soluções para você melhorar o teu GMD. Onde estou, para onde eu vou. Voltando aqui para a questão da produtividade das pastagens, o que é um manejo sustentável, professor? Manejo sustentável, Lília, é você produzir sem estragar. É você produzir sem degradar, sem estragar o seu pasto, sem diminuir, de forma sustentável. O que é forma sustentável? O mundo está crescendo, a população mundial está aumentando, o custo de vida está aumentando. Você tem que produzir muito mais hoje do que produziu há 2 anos atrás. E terá que produzir muito mais daqui a 2 anos do que você produz hoje. Você tem que se adequar ao crescimento mundial, você tem que se adequar ao crescimento do seu país, você tem que se adequar e se preparar para os momentos de crise do seu país. Tem muita gente que fica, ai, porque tá difícil, porque os impostos, porque o governo não ajuda. Você sabia que ia passar por isso. Por que não se preparou? Por que não se organizou? Então, gente, vamos chorar menos e fazer mais. Vamos ter mais atitudes proativamente. Eu falei para você que você tem período das águas, período da seca. Nas águas você planeja a seca, na seca você planeja as águas. Lembrando que o objetivo de todos os podcasts que o professor grava tem um objetivo muito claro, que é te ensinar a dominar o manejo de pastagens nas águas e na seca. Deixa eu falar aqui para essa câmera agora. E dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Professor, nosso ponto aqui é produtividade em pastagens. Quais são as técnicas mais simples, mais básicas que o pecuarista tem que aplicar para poder manejar bem o pasto dele? Então, eu já falei 2, Lília. Eu já falei. Você marcar a chuva e você pesar o gado. Quer mais uma, Lília? Vou te dar. Conhecer o seu solo. Conhecer o solo da sua fazenda. E aí eu falo pro pecuarista, amigo, vamos fazer a análise de solo da fazenda toda. Professor, não, isso dá muito trabalho, é caro, eu vou fazer só desse passo que eu vou reformar esse ano. Está errado. Você tem que conhecer toda a sua fazenda. Não custa você analisar, fazer a análise. Você não precisa fazer uma análise de cada pasto. Se você tiver 2 ou 3 ou 4 pastos com o mesmo jeito, no mesmo tempo de formação, o mesmo estágio de degradação, você pode fazer uma amostra desses 4 pastos, uma amostra de outro pasto de outra gramínea ali, uma amostra de uma área mais baixa, uma amostra da parte mais alta, e você vai fazendo o zoneamento e vai conhecer a fertilidade como um todo. O que isso ajuda? Aonde você tem solo fraco, você tem que tomar cuidado. Aonde você tem solo mais ou menos, você pode usar melhor esse pasto, com uma taxa de lotação mais alta. Aonde seu solo está muito bom, você pode intensificar para valer. Você começou a fazer gestão do seu negócio. Vamos lá então, marcar chuva, pesar o gado, conhecer o solo. Tem mais técnicas simples, professor? Tem outras. Procurar todos os dias aprender mais. Hoje você tem que saber mais do que ontem. Amanhã você vai ter que saber mais do que hoje. Tire um tempo para você fazer uma leitura. Tire um tempo para você ver vídeos interessantes. Não é vídeo de piadinha, não. Não é vídeo de fofoca, não. É vídeo de conteúdo. Conteúdo de conhecimento, de aprimoramento.
Procure se capacitar todos os dias. E não adianta você se capacitar e guardar isso só para você. Você tem que compartilhar isso com todos os seus funcionários. Então, permita que eles também cresçam. Permita que eles também aprendam. E aí, você vai crescer e sua equipe também. O professor Wagner Pires tocou num ponto muito importante, gente, que é o conhecimento. E hoje a gente sabe que com a internet você tem aí um leque de postagens, de conteúdos, mas tome muito cuidado, porque tem pessoas que às vezes elas não são credenciadas na área. O professor Wagner Pires, por exemplo, ele é engenheiro agrônomo, então ele pode falar sim de solo, de pastagem, e tem mais de 40 anos práticos. E às vezes a gente encontra aí alguns gurus que não são credenciados, são de áreas diferentes e fica inclusive te vendendo facilidade para apresentar dificuldade lá na frente, como por exemplo dizer que você não precisa adubar, que você não precisa fazer análise de solo. Tomem cuidado, isso é muito sério. Isso, na verdade, dar esse tipo de orientação é uma irresponsabilidade. Por quê? Porque você está deixando de fazer práticas, medidas urgentes na sua fazenda, como, por exemplo, uma coisa muito simples, que o professor fala que custa R$ 30 uma análise de solo, e simplesmente você não sabe a condição do seu solo, vai lá, planta qualquer coisa, faz qualquer coisa, e com isso você degrada ainda mais e perde até a sua fazenda, o seu patrimônio, até mesmo por uma preguiça de não fazer aquilo que tem que ser feito. O médico não fica prescrevendo remédio à toa para você. Primeiro ele pede um check-up para você. E eu aprendi com o professor Wagner Pires que com o solo não é diferente. Você precisa de uma análise de solo. Então toma muito cuidado com o conteúdo que você adquire por aí. Tem muita gente boa, como o professor Wagner Pires, mas também tem muito picareta por aí, então tome cuidado, tá bom? Voltando aqui, professor, me diz uma coisa, essa melhoria na produtividade das pastagens pode afetar de que maneira a saúde do rebanho e também a rentabilidade da fazenda? Olha, Lília, nutrição é tudo. A genética entra pela boca. Se você quer produzir mais gado, você tem que, antes de produzir mais gado, você tem que fazer mais pasto. Mais pasto, mais gado. E mais gado, mais pasto significa também mais fertilizante, mais fertilidade do solo. Aí sim você vai fazer mais pasto e depois mais pasto e mais pasto e mais pasto. E aí o seu gado vai se alimentar sempre e vai ter um bom resultado, vai te entregar um bom resultado dentro do prazo que você quer. Então é fundamental que você trate a sua pastagem como uma lavoura. E vamos cuidar dessa lavoura, vamos manejar essa lavoura de capim, colocando o gado na hora certa e tirando o gado na hora certa, abaixando o capim na altura correta, sem degradar o pasto e tendo uma boa rebrota, um bom retorno do capim, para que no momento correto eu volte com o gado naquele pasto e ele também novamente está à altura para atender e nutrir o gado. Perfeitamente. Agora, professora, a gente vem falando aqui dos tópicos de técnicas simples, do que tem que ser feito. Vamos para o outro lado agora da moeda. O que o pecuarista faz de errado que não contribui para a produtividade da pastagem? Primeira coisa que o pecuarista faz errado, Lília, é não ter um planejamento de começo, meio e fim. Muitas vezes ele começa a fazer as coisas, mas não leva até o fim. E ele não conclui aquela etapa. Ele começa e para no meio do caminho. Quer ver uma coisa? Para você arrumar uma fazenda, você não arruma em 1 ano, Lília. Nem em 2. Quando muito, você consegue arrumar sua fazenda em 5, 6 anos e olhe lá. Nesse período de 5, 6 anos, sabe o que acontece? Ele vai pegar período de alta, e aí tá tudo maravilha, mas quando a arroba vem ladeira abaixo e o preço da arroba cai, a primeira coisa que o pecuarista faz é cortar os investimentos, cortar adubação, cortar herbicida. E aí vai cortando, e a fazenda começa a voltar tudo que ela caminhou
para trás. O pecuarista, às vezes, ele trabalha sem controle. Por quê? Ele tem que medir quanto que cabe de gado na minha fazenda. Quanto que eu tenho de gado? Está atendendo? Ótimo, então não vou comprar gado. Tá sobrando capim? Eu posso comprar mais um pouco, mas lembrando que vem um período de seca pela frente. Então você tem que fazer gestão desse estoque de comida, dessa quantidade de comida que você tem e a quantidade de gado que você vai colocar lá dentro da fazenda. Você tem que ter planejamento. Eu tenho um amigo que fala assim, Lília, que o pecuarista marca normalmente o boi, ele marca a data, né, que ele fez a desmama do bezerro. Desmamou, ele vai lá e marca no gado. Que tá errado isso. Ele deveria marcar também a data que ele quer vender esse boi pesado, pesando 600, 700, 800 quilos. Quando que eu vou vender esse gado? Sabe por quê? Porque ele vai olhar para aquele gado, o vaqueiro dele vai olhar e fala assim, eita doutor, nós não vamos conseguir chegar nesse mês e nesse ano e pesando o que o senhor quer. Nós vamos ter que trabalhar porque esse gado está atrasado. Então sabe o que acontece? Você começa a se antecipar para resolver os problemas, você começa a se antecipar para melhorar e corrigir o seu desvio de rota que você vai ter. Então, mas você tem que saber onde eu estou e para onde eu vou. Então, olha, tudo isso leva a crer. Quer ver outra coisa, Lília? A maioria dos pecuaristas tem trator na fazenda. A maioria dos pecuaristas não fazem manutenção no seu trator. Não fazem manutenção na sua ensiladeira. Não fazem manutenção no seu pulverizador. Sabe o que acontece, Lília? Chega na hora de usar o pulverizador, na hora de usar a ensiladeira, na hora de usar a plantadeira, quebra. O trator quebra e a plantadeira está quebrada. Então, o pecuarista perde tempo, perde dinheiro e atrasa o seu cronograma de obras. Então é fundamental que ele se prepare para tudo que ele for fazer na fazenda. Vou fazer silagem? Vou. Eu tenho que ter trator, eu tenho que ter alugar carreta, alugar caminhão, tem que ver isso, tem que comprar lona, eu tenho que comprar inoculante, tem uma série de coisas que ele precisa providenciar antes de começar a silagem. Para chegar no dia de começar a silagem, tá tudo pronto e revisado. Vou fazer plantio do capim, compra a semente certa, com antecedência, direitinho, tudo certinho. Chega naquela época de fazer o plantio, tá tudo em cima. Então você tem que trabalhar com planejamento. Olha, essa história de manutenção que o professor está falando, ela é bem séria. Outro dia ele me mandou um vídeo mostrando que até o ser humano precisa de manutenção, né? Às vezes ele fala, Lília, vai descansar, vai tirar umas férias, tá trabalhando demais. E o vídeo que ele me mandou era um robô lá trabalhando loucamente. Do nada, gente, o robô desmaiou. É incrível, você fala, mas como assim o robô é uma máquina? A máquina desmaiou. Então, quer dizer, o seu trator, se você não tiver a manutenção ali, ele vai desmaiar uma hora. Então, manutenção, ela é primordial. E manutenção da sua saúde também, né? Você fica aí esquentando a cabeça com a pecuária, por quê? Porque o professor já deu a letra aí. Você não se preparou antes. Se você se prepara antes, você não vai ter com que se preocupar depois. Tá certo? Combinado, então? É isso aí. Ô, professor, olha só. Eu queria falar agora de corte e manejo de restolho, né? Qual que é a altura ideal de corte para promover um rápido rebrote das forrageiras? Mas antes, explica para o pessoal, para quem é novo, porque tem gente que ainda vai começar na pecuária e já te acompanha, o que é restolho? Toda vez que você corta o gado, corta o capim, você tem que disponibilizar para o gado a parte mais nobre de folha. É a parte mais tenra do capim, mais rica em proteína. Porém, tem que ficar, você mede o pasto. Como é que... Hoje o pasto está nessa altura. A hora que eu tirar o gado, tem que ter uma sobra, tem que ter um restolho, que você falou, de 50% ou de 40%.
tá? Mas tem que ter alguma coisa de sobra. Sabe por quê, Lília? Porque essa planta, ela vai precisar de energia, de nutrientes para crescer e desenvolver novamente a sua folha. De onde ela vai tirar? Ela vai tirar do restolho, ela vai tirar da sobra de folha, ela vai carrear todos os nutrientes dessa folha velha que ficou aí e vai levar para uma folha jovem que está precisando desenvolver. Essa folha velha, ela vai secando, 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 entregando todos os nutrientes até a hora que não tem mais nada e ela morre. A hora que ela morrer, ela vai cair e vai ficar sobre o solo. Pasto bom, Lilian Dias, é aquele pasto que você anda sobre o pasto e você não enxerga o solo. Você só vê uma cobertura de palhadas, de restolho de capim. Essa palhada está protegendo o solo, da gota de chuva, está evitando que haja uma evaporação, evitando que uma enxurrada de água leve terra e nutrientes para outros lugares da fazenda. Então, você protege o solo, você protege o ambiente e você ajuda no desenvolvimento da planta. Tem que sobrar 50% ou 40% de restolho. Quanto maior for a fertilidade do solo e mais estruturado for a planta e melhor for o seu manejo, você pode deixar menos. Quando eu às vezes me deparo com fazenda que deixa pelo menos 30% de sobra de capim, eu considero uma fazenda de alta tecnologia. Mas uma fazenda de média tecnologia, pelo menos 50% tem que sobrar. Professor, outro problemão aí que atrapalha a produtividade da pastagem são as plantas daninhas. É possível controlar sem químico? Você pode fazer manejo de roçada do pasto, tá? Mas depois que surge uma planta daninha e ela nasceu e ela se desenvolveu, só tem uma forma de você matar essa planta daninha. É através do controle químico, tá? O herbicida. Ou então você ir lá manualmente arrancar essa planta. Com um enxadão, com uma enxada, você retirar. Mas não pode ficar, Lília, nem um toquinho de raiz lá embaixo. Por quê? Porque se sobrar um toquinho de raiz, ela vai rebrotar, ela vai voltar e vai voltar com muito mais força. Então, a melhor forma é o uso do herbicida. Aí, Lília, você também tem um problema que o pecuarista comete. Por quê? Porque muitas vezes o pecuarista não faz o controle na hora certa, não faz a aplicação na hora certa, não volta o gado na hora certa e não dá continuidade nesse controle, porque para você limpar um pasto, você vai precisar de no mínimo 1, 2, 3 aplicações de herbicida para pegar as gramíneas que vão nascendo, aquelas que ficaram para trás e não morreram e assim por diante. Então, até você eliminar as plantas daninhas daquele pasto, vai algum tempo e você tem que ir dando continuidade no controle da planta daninha. Outro ponto importante, rotação de pastagens. Como é que o pecuarista consegue determinar o tempo adequado de descanso entre um período e outro de pastejo para aumentar a recuperação do pasto? Tudo isso existe um cálculo matemático. Primeira coisa, qual é a gramínea que você está trabalhando? Cada gramínea tem um período de descanso. Tá? Esse período de descanso, ele pode variar de acordo com a região do Brasil. Por exemplo, se a minha fazenda estiver no Paraná, o período de descanso é 1. Se ela está no Pará, ela é outro. Por quê? Por causa da taxa de luminosidade. Se você tem diferentes fertilidades, níveis de fertilidade, o período de descanso muda também. Tá? Então tem uma variação. O que acontece? Você tem que entender, você tem que
conversar com uma pessoa que entende daquela gramínea e ele vai te orientar, olha, nós vamos dar 30 dias de descanso para essa planta voltar. Aí nós temos uma fórmula matemática, 30 dias de descanso por 5 dias de pastejo. 30 dividido por 5 dá 6. Só que você precisa de mais um. Por que é mais um? É o piquete de entrada. Então eu preciso de 7 piquetes para fazer um rodízio de 30 dias. E aí a gente vai rodar. Essa conta matemática, ela serve para o período das chuvas. Quando você entra no período da seca, você precisa de mais tempo de descanso. Ou então diminuir a lotação do pasto, tá? Você pode diminuir a lotação do pasto e aí o gado vai deixar o capim com mais restolho, como você falou, mais resíduo, e a rebrota vai ser compensada aí, e aí você tem um bom resultado também da sua pastagem. Professor, para monitorar a saúde do solo, a técnica mais utilizada mesmo é a análise de solo, correto? Agora, de quanto em quanto tempo eu tenho que realizar uma análise? Lília, a pecuária, ela não tem o nível de exigência da agricultura. A agricultura exige que você, todo ano, você faça análise. Se você fizer análise a cada 2 ou 3 anos, é o suficiente para você ter os parâmetros da evolução e da degradação da fertilidade. Professor, para a gente encerrar, a gente está falando aqui de produtividade de pastagem, dá aquele resuminho bacana que você dá em relação à ordem das coisas, do tipo, tem gente que quer primeiro adubar e depois limpar a planta daninha, aí quer fazer análise de solo depois, bagunça tudo. Faz aquele resumão daquela ordem bacaninha. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é eliminar as plantas daninhas na sua fazenda. E eliminar as suas plantas daninhas na sua fazenda, você tem que pensar em plantas daninhas que você controla durante a época das chuvas e plantas daninhas que você pode controlar durante o período de seca, tá? Você tem que ter noção de que você vai ter primeiro, segundo, terceiro ano, pelo menos, que vai ter depois uma manutenção daí para frente. Você deve obrigatoriamente dividir melhor os seus pastos. Então, se você tem 10 pastos na sua fazenda, você passar de 10 para 20 pastos, você vai ter um manejo melhor, vai conseguir fazer um alternado, 2 pastos para cada lote, tá? E aí você faz uma gestão melhor. Às vezes você vai conseguir 4 pastos para um lote. Opa, aqui já está melhor ainda. E assim sucessivamente. Depois, até o momento você chegar num rotacionado. Você primeiro começa a fazer um alternado, depois você parte para um rotacionado. Então, divisão, você vai construindo gradativamente, aos poucos na sua fazenda. Outro ponto importante que você deve se atentar, localização da água, porque o gado vai beber água 5 vezes ao dia, então o gado tem que se deslocar. Quanto mais o gado caminha, mais o gado perde peso e emagrece. A gente, se fizer caminhada, a gente vai queimar caloria e ganhar peso e perder peso. E o que eu quero que meu gado faça é ganhar peso. Então o gado não pode caminhar muito, tá? Então a gente tem que localizar a água bem localizada. Depois, por último, vem o quê? Vem a adubação da pastagem. A adubação você começa com análise de solo, depois você vai para calcário, depois você vem para fósforo, depois potássio e por último o nitrogênio. Então você tem que ter um planejamento, vai fazendo as coisas. Preciso fazer adubação em toda a fazenda? Não. Você vai selecionar os melhores pastos, a melhor gramínea e vai fazer lá. Então se você fizer essas coisas e você tiver na sua fazenda uma área para deferimento, uma área para usar gramíneas melhor na seca, você vai ter um bom resultado e vai conseguir produzir mais
ir melhor nas águas e na seca e dobrar a sua rentabilidade. É isso daí, professor. Enfim, é assunto para mais de, sei lá, 10, 15 horas de conversa, mas eu acredito que a gente resumiu bem aqui, principalmente com esse fechamento, muito bom. Lembrando que se você está aqui no YouTube do professor Wagner Pires, é porque você quer aprender a dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Professor, mais uma vez, muito obrigada por me permitir participar desse projeto tão edificante e deixa aí o seu alô aí pro pessoal, seu tchau, sua despedida. Pessoal, quer mudar? Me acompanhe. Quer experimentar? Venha comigo. Veja os meus exemplos, veja as sugestões que eu dou, teste, avalie e depois compartilhe. Não custa você experimentar e descobrir o que o pasto pode te entregar muito mais se você tratar ele bem. Trate o seu pasto como você trata bem uma lavoura de milho, de café, de laranja, de cana, do que seja do que for. Trate bem a sua pastagem. E aí a pastagem vai agradecer e o seu gado mais ainda. Gostou dessa ideia? Então me acompanhe.